Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta, nessa manhã de quarta-feira, dia 5 de maio, uma quarta-feira de sol. 3 em Pauta que tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre esse ramo de festas, de entretenimento, que foi o ramo mais atingido com a pandemia. Festas sendo canceladas, festas sendo adiadas, buffets fechando, muita gente perdendo o trabalho. E aí, como é que fica? Você, consumidor, que contratou lá durante um ano, fez uma pesquisa de festas para o tão sonhado 15 anos da sua filha, e de repente você vê tudo isso ter que ser adiado. Mas aí, no ano seguinte, 15 anos já não é mais 15 anos, já são 16. E aí, mais um ano a gente tem que adiar. Como é que fica a relação com o buffet, com a equipe de foto, com a equipe de filmagem, decoração, né? E os buffets também. Será que eles têm que devolver o dinheiro? E aqueles buffets que tiveram que fechar suas portas porque, de repente, os proprietários do imóvel não quiseram saber de fazer uma negociação. No programa de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse ramo de atividade, com ele que é advogado, professor universitário e especialista em direito do consumidor, Rafael Quaresma. Bom dia, Rafael. Tudo bem, Cris? Bom dia, obrigado Bom dia. pelo convite. Uma alegria participar aqui com você, com o Marcelo, com os nossos web internautas aqui, telespectadores, ouvintes. Estou à disposição, tem muita coisa para falar desse assunto, desse tema. Bastante mesmo. E hoje nosso parceiro Ted está num compromisso profissional, mandou uma perguntinha, mas o Anderson está lá para fazer comigo o programa. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cris. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. Hoje é uma quarta-feira de sol, sim, mas uma quarta-feira ao mesmo tempo triste, né? Uma quarta-feira, uma terça-feira que foi tão dolorida para os brasileiros. Começou com a notícia aquela coisa horrorosa lá em Santa Catarina, aquelas crianças foram mortas, né? A professora, a assistente, né? Um rapaz, um doido, que entrou lá com uma adaga e acabou matando essas pessoas e fechando a noite para a morte anos da morte do Murilo Paulo Gustavo, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Exatamente, muito triste hoje, o dia amanheceu triste, ontem já era de se esperar, quando já foi decretado que já o quadro dele era irreversível, então já não tinha mais o que esperar, mas milagres podem acontecer e acontece, a gente sabe que acontece. Agora, quando que esse milagre vai acontecer, a gente realmente não tem esse poder de saber. Quisera que todos os milagres acontecessem para todas as pessoas que estão entubadas e estão na UTI. Nossos sentimentos a toda a classe artística, que a gente sabe, e também, principalmente, ao médico, o marido dele, Dr. Tales, e toda a família, ele que deixa 2 filhos lindos, né? Pequenos, de um ano e pouco, né? Acho que, quase 2 anos. 2. E a gente viu muitas pessoas questionando, falando sobre... ele tem que se perdoar, ele tem que se arrepender. Se arrepender do quê? Da vida que ele escolheu? Dele levar alegria, dele ser humorista, dele ser gay, é isso? Por isso, ele tem que se arrepender de ser gay, ele tem que se arrepender de de construir uma família, de ter um homem do lado dele que assumiu que foi homem, porque tem muito homem que é hétero e não é homem, não assume nenhuma paternidade, e ele assumiu o lado gay, o marido, um médico conceituado, também assumiu, e os dois conseguiram ter filhos. Mas eles fizeram uma inseminação, uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, ok. Fizeram e não abandonaram. Quantos casais héteros? Têm filhos e abandonam. Quantos pais não sabem nem o nome do filho, engravida a mulher e sai andando. E por aí vai. Rafael, não. Anderson, temos o giro de notícia? Sim, temos giro de notícias aí. E vamos começar por um caso da noite de ontem, né? Em Praia Grande, né? 8 pessoas foram atingidas por disparos feitos por ocupantes de uma moto, que seria de cor preta, por volta das 10 da noite. O caso aconteceu frente a uma adega na Vila Sônia, em Praia Grande, né? Não houve mortos, mas na perícia apenas um projétil de arma foi encontrado, mas manchas de sangue estavam na porta do estabelecimento, né? Então, assustador, né? A gente não sabe qual a motivação de quem fez aquilo, enfim. Os pacientes foram levados para o hospital de Manduce e tal, até tá uma dificuldade para poder saber o estado de saúde deles, né? Mas o fato é que
Foi um crime aí que chocou bastante gente ontem, em Praia Grande, as redes sociais começaram a ficar mobilizadas. Enfim, a gente fez a apuração, o TED fez essa apuração para a gente agora pela manhã, e é um caso complicado. Teve um assalto também ontem lá na farmácia aí de esquina do Antônio Bento, Canal 4, também teve tiros ali, teve reação, mas acabou não tendo maiores desdobramentos, mas é sempre preocupante essa coisa da criminalidade, das ações criminosas, muito também motivadas pela facilitação ao acesso das armas de fogo, né? E temos mais. Onde a gente vai parar, né? Onde é que a gente vai parar com isso? Não estou afim, vou lá e saio atirando, e tá tudo certo. Vamos lá, Anderson, mais giro de notícias? Tem mais. O presidente Bolsonaro, que até mandou as condolências, né, para a família do Paulo Gustavo, postou lá, etc. Depois de 410 mil mortes, ele resolveu mandar uma condolência para um artista importante, né, enfim, é isso, né, mas ele assinou um decreto que antecipou o 13º para os beneficiários do INSS, né, o pagamento ocorrerá em 2 parcelas, né, a primeira corresponde a 50% do total, a segunda também começa dia 25 de maio, para quem recebe até um salário mínimo, e no início de junho para quem recebe mais acima, tem o calendário de acordo com o valor do benefício, segue essa programação para poder ter o pagamento do seu benefício. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram o envio de 20 milhões de dólares em medicamentos ao Brasil. Né? A Casa Branca, segundo o porta-voz Jeff Jampolsky, os itens sairão do estoque estratégico do governo americano e serão entregues em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Não deu mais detalhes sobre o envio, quando, ou exatamente quais são os medicamentos e tal, mas importante ajuda aí do governo americano, né, que está com uma vacinação em altíssimo nível, né, essa semana eles liberaram a vacinação de adolescentes, de 12 a 18 anos, vão começar a ser vacinados lá nos Estados Unidos. Nova York anunciou a liberação agora, já está com uma vida... O velho normal chegou a Nova York, que foi o epicentro da pandemia lá nos Estados Unidos, enfim, importante, né? Lembrando que, no nosso caso, da nossa pandemia, a CPI do Covid teve o primeiro depoimento ontem do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, agora está começando o depoimento do outro ministro, né, o Nelson Teich, e o Mandetta fez uma revelação que surpreendeu, assim, que o presidente Bolsonaro teria pedido à Anvisa para mudar a bula da cloroquina para colocá-la como recomendável para o uso da Covid, por conta da Covid. A Anvisa negou o pedido, assim como o ministro Mandetta, vocês sabem o que aconteceu depois disso. Então, a CPI começando aí com revelações importantes aí, da condução da pandemia no Brasil. Cris Carvalho. Eu desconhecia que o nosso presidente tem um grau elevado de conhecimento de bula de remédio, de medicamento, para poder fazer um pedido desse, né? É inacreditável. Rafael, antes da gente começar algum comentário sobre esse apanhado do nosso giro de notícias? Não, só cumprimentar o Anderson, que eu não falei ali no início, e dizer que realmente chama atenção, né? Depois de 400 mil mortes, essa postagem, esse comentário, aliás, o Paulo Gustavo, que era bem cético em relação ao governo, né? Tinha ali bastante reserva em relação ao presidente, e mesmo assim houve essa deliberação pela postagem. A gente lamenta muito a morte de todas as pessoas, né? Das mais de 400 mil. Lógico que quando é alguém que tem uma vida pública ali, e um carinho muito grande, uma empatia grande pela população, todos se sentem tocados ali, todos se sentem, de certa forma, mais próximos do problema. Eu acho que é essa a imagem que passa, não é? Com o acontecimento de ontem, fora toda a situação pessoal dos filhos menores, enfim. Agora, colocar nesse momento, que nem você disse no início, né, de um acerto de contas, lá uma questão, isso é alguma coisa que não tem nada a ver, não tem sentido, não tem nenhuma relação com essa situação, enfim, embora muitos, infelizmente, acabem misturando, colocando tudo na vala comum ali, e não é o caminho. E com relação ao medicamento, a questão
envolvendo a Covid, o problema é que também politicamente esse estrago me parece que será bastante grande. Ano passado eu acho que a situação era tratada como algo que não chegaria às eleições de 2022 e hoje já é certo que a eleição de 2022 será pautada pela agenda da Covid, por aquilo que foi feito, por aquilo que se deixou de fazer. Aí sim teremos um acerto de contas, vamos ver qual é o saldo disso, se é positivo ou negativo. Hoje me parece bastante negativo. E enquanto isso, muitas vidas estão indo embora aí por causa desse... Mas enfim, vamos falar de festa, de eventos, né? A gente também... Vamos animar um pouco. Aqui, vamos animar vamos melhorar um pouco, o astral. que também não é muito animador o que a gente vai falar, Verdade. Mas acaba, né? Vamos dar uma esperança. De repente, é como eu falei no começo, né? A pessoa faz lá, sonha, principalmente pais de menina, né? Todo adolescente tem aquele sonho de fazer a festa de 15 anos, de debutar, aquela festa linda, e aí começa a corrida aos buffets, a decoração, foto, filmagem, enfim, tudo. E de repente vem a pandemia, cancela tudo. Como é que fica para o consumidor que foi lá, fez o pedido, fez essa decoração, sonhou com tudo isso e de repente tem que adiar? Vamos lá, não é fácil. Aqui não tem vida fácil para ninguém, viu, Cris? Nem para o consumidor, nem para o fornecedor, aqui o dono de buffet, prestador de serviço, enfim, todos aqueles atrelados a esse ramo, né? Você falou de decorador, animador infantil, fotógrafo, enfim. É uma situação bastante complicada, bastante delicada. Eu me lembro da última vez que eu participei aqui do programa, você citou isso, en passant, e a gente ficou de voltar para falar. Um programa sobre isso, exatamente. E era até para ter vindo antes, aí a agenda não permitiu, e hoje a gente vai falar bastante disso. Bom, primeiro vamos colocar aqui que essa situação, ela começa a alcançar fatos ocorridos em 2019. Não é? Por quê? Mas a pandemia é de 2020. Sim, mas nós temos situações de pessoas, consumidores, enfim, que fecharam essa festa, porque a festa você não fecha hoje para acontecer amanhã. Você faz com uma antecedência, com uma previsibilidade, enfim, vê a agenda, aquela coisa toda. Então tem muita gente que fechou festa em 2019 para executar em 2020. Veio a pandemia, não houve a festa. Né? Se trabalha remarcação, adiamento, vamos falar disso, mas nós temos situações de pessoas que já estão adiando o adiado. Né? Então a festa que foi adiada e remarcada, agora está sendo novamente adiada, remarcada. 15 anos daqui a pouco vai virar um 18, pois né? Quase. Exato, né? Já vira ali a maioridade civil. Mas o que acontece, Cris? Naquele cenário do início do ano passado, vamos colocar março aqui, quando começou efetivamente os efeitos mais concretos da pandemia no nosso dia a dia, eu me lembro que o diagnóstico inicial era de um perfil de consumidor, de uma fatia de relação de consumo ali, trabalhando a questão do transporte aéreo. Como se só esse aspecto fosse impactado, fosse afetado pela pandemia. Logo depois, a gente lembra bem, teve a questão das escolas, eventos e uma série de outros assuntos. Eu diria, acho que não há nenhum que tenha passado ileso pela pandemia, não é? Mas, naquele momento, a aplicação por si só do Código de Defesa do Consumidor não representava uma solução, uma resposta imediata. O que fez o governo federal? Baixou medidas provisórias para tentar encontrar respostas para essas perguntas que estavam soltas em PROCONs, na própria justiça e por aí afora, não é? Então foi feita uma medida provisória para trabalhar transporte aéreo. Na sequência, a medida provisória do transporte aéreo é de março de 2020. Em 8 de abril de 2020, foi baixada a medida provisória 948, que tentava encontrar soluções para esse segmento de eventos, festas, casamentos, formaturas, etc. Qual era ali a resposta encontrada? Primeiro, o adiamento ou a remarcação da festa. Falar, olha, é como se a gente parasse a vida nesse momento, né? A terra parou de girar. Então não tem nem prejuízo para o consumidor, nem para o fornecedor, tem esse adiamento, o que é uma ficção. Porque, claro, o consumidor que não realiza a festa já absorveu um prejuízo, fornecedor que não presta o serviço e continua tendo as contas para pagar também já absorveu um prejuízo. Mas, enfim, era mais ou menos assim, entre dos males o menor. Bom, essa era uma primeira alternativa. A segunda era de fornecer um voucher, uma carta de crédito. Falar, olha, você não quer remarcar, eu também não vou te devolver o dinheiro, eu, buffet, eu não tenho como devolver esse dinheiro, então você fica aqui com uma carta de crédito quando for aniversário da outra filha, uma festa, ou os 15 que viraram 18, enfim, você tem aqui um crédito comigo daquele valor que você pagou.
E por essa lei, diferentemente da lei do transporte aéreo, estas duas opções, da remarcação ou da concessão de carta de crédito, do voucher, retiravam, subtraíam do consumidor a possibilidade de pleitear a devolução da quantia. O que existe na passagem aérea expressamente aqui só existiria se essas alternativas não estivessem à disposição do consumidor. Ou seja, eu sou dono de buffet, se eu falo para o meu consumidor, olha, sua festa de 30 de abril de 2020 será em 30 de abril de 2021, que a gente já viu que não foi, então foi para 30 de abril de 2022. Eu fazendo isso, eu estou quites com o meu consumidor. Se não houver esse interesse ou a possibilidade de remarcação, se eu fornecer uma carta de crédito, um voucher, quanto foi a festa? R$5.000. Está aqui uma carta de crédito de R$5.000. Eu também estou quites e não precisaria devolver a quantia ao consumidor. Esse, basicamente, é o cenário que se tem como resposta. Tudo isso foi pensado, Cris, até 31 de dezembro de 2020. Houve uma comida de bola lá na Presidência da República, enfim, também no próprio Legislativo, porque essa lei, a medida provisória era de abril. A medida provisória foi convertida em lei em 24 de agosto de 2020, dizendo que tudo aquilo que ela estabelecia valeria até 31 de dezembro de 2020. Algo muito próximo, né? Quer dizer, eu faço uma lei em agosto, naquele cenário que nós estávamos, tudo bem, é bem verdade que no segundo semestre, sobretudo perto das eleições, houve quase que um libera geral ali, né? Imaginando que tudo voltaria ao normal, mas a lei foi feita, penso eu, com um otimismo muito grande. Até 31 de dezembro, porque em 2021 é vida normal, tá tudo certo, quem marcar festa vai fazer festa. E não foi isso que aconteceu, só que a lei saiu de circulação, a lei perdeu eficácia. O que foi feito para o transporte aéreo? Baixar uma medida provisória em 31 de dezembro de 2020, para prorrogar a lei das passagens aéreas. Não fizeram o mesmo com os eventos, que só foi ressuscitado, vamos dizer assim, em 18 de março de 2021, com a edição de uma outra medida provisória. Hoje, então, desde março, a medida provisória vale por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Hoje, então, nós temos novamente em vigor aquela lei de 2020, só que agora com um prazo maior. O que era até 31 de dezembro de 2020, hoje é até 31 de dezembro de 2021, para ser executado até 31 de dezembro de 2022. Então, basicamente, em linhas gerais, é esse o cenário para a gente trabalhar aí as questões, acho que as dúvidas, aí que eu sei que você tem para me perguntar. Não, sim, tem bastante. A gente tem uma perguntinha do Ted, mas se eu não me engano, acho que ele fala também sobre a questão do consumidor, e eu já vou passar para o Anderson. Está no ponto a pergunta do Ted? Bom, então eu vou passar para o Anderson. Então, Anderson, alguma pergunta para o nosso entrevistado? Não, porque uma curiosidade aí que é a respeito justamente desse gap aí, desse espaço, né, que ficou sem legislação a respeito do tema, né, de dezembro até março, né, como é que fica o pessoal que, nesse meio tempo, assim, que se sentiu prejudicado justamente por não ter uma lei a respeito disso? Como é que eles fazem? Olha, Anderson, em todo o período nós sempre tivemos e continuamos tendo o Código de Defesa do Consumidor, que, como lei geral que é, penso eu, deve se sobrepor a leis específicas, né? Por quê? Porque essa lei específica, ela, na verdade, acaba desdizendo ou querendo desdizer o Código de Defesa do Consumidor. Eu me refiro aqui expressamente, especificamente, ao artigo 6º, inciso 2º do Código, que garante o direito de escolha ao consumidor. Não há problema em relação a estas alternativas, a estas opções. Elas são, de fato, necessárias, né? Se a gente vive um momento extremo, um momento excepcional, você precisa criar ali alternativas, respostas para essa situação. Agora, não necessariamente retirar, vamos colocar assim, um direito fundamental do consumidor, que é o direito de escolha. Quem está escolhendo pelo consumidor, e eu diria a revelia do consumidor, é o fornecedor. Por quê? Porque por essa lei específica, se eu disponibilizar uma nova data ou se eu fornecer o voucher, a carta de crédito, ainda que nada disso interesse ao consumidor, eu estaria quites sob o ponto de vista legal, não em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse período, sem dúvida que irradiou efeitos ali, vigorou, como continua vigorando, o Código de Defesa do Consumidor. A partir de 18 de março, volta, né, a ter esse impasse agora
postergado, prorrogado até 31 de dezembro de 2021 para os eventos não realizados, com uma janela ali, com um prazo de realização até 31 de dezembro de 2022. No caso de então, essa atualização... Só um instantinho, Cris. Oi. Então, nessa atualização do... Então, só um instantinho, só para complementar. Nessa atualização, então, da legislação, continua essa tese de que não existe devolução do dinheiro, é isso? Continua essa tese de que não existe a devolução do dinheiro se for franqueado essas possibilidades anteriores. Nós só chegaríamos, falando em português bem claro aqui para quem está nos acompanhando, nós só chegaríamos à terceira opção, que seria a devolução da quantia escalonada, porque aí a lei fala, olha, para devolver o valor, o fornecedor tem 12 meses, né? Não que ele precise devolver em 12 vezes, mas ele tem uma janela ali, um período, como se fosse uma moratória legalizada, instituída de 12 meses. Mas eu só chegaria nessa opção se não houvesse as alternativas anteriores. Por exemplo, vamos imaginar um buffet que tenha encerrado as suas atividades. A pandemia foi tão nociva para aquele estabelecimento que ele achou melhor encerrar as atividades do que reagendar, conceder carta de crédito, enfim. Nesse caso, em que se subtrai as possibilidades anteriores, a única alternativa é de devolver o dinheiro ao consumidor. Agora, se as duas anteriores forem colocadas à disposição pela lei, não haveria essa possibilidade do consumidor exigir a devolução da quantia, o que, na minha concepção, fere ali de morte o Código de Defesa do Consumidor. No caso de ter que devolver a quantia, então, tem que ser o valor integral? É o valor integral, total. Sim, o valor integral corrigido pelo IPCA, né, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, eu garanto um prazo ao consumidor, porque qual é a ideia, né, na essência ali da lei, qual é a ideia? Bom, as coisas vão voltar ao normal, o fornecedor tem esse passivo, mas aí, como vai entrando dinheiro, não é? Então, para a festa que vai ser realizada em 2023, 2024, ele vai utilizando esse valor para pagar os consumidores que ficaram pelo caminho até que tudo se normalize. É uma ficção ali, né? De certo modo até uma utopia, porque não se tem essa certeza e você vai estar sempre enxugando gelo. Bom, eu estou usando o dinheiro que eu recebi agora, vamos colocar lá em 2022, imaginando que voltou tudo ao normal, para uma festa que eu vou fazer em 2023. Então eu tenho um passivo que eu vou cobrir com uma receita futura que é incerta, porque pode ser que não se tenha a procura, o hábito, o costume, fora aqueles que já passaram, né? Bom, a festa de 15 anos já foi, ia fazer, não fiz, acabou. Era o que acontecia nesse período da pandemia com os profissionais liberais, prestadores de serviço. Pessoa que não cortou o cabelo lá em março, abril de 2020, não vai cortar em junho, quando já era outro corte, ela não vai cortar 2 vezes. Não dá para você recuperar, não é? Exatamente. Então, quem não fez a festa? Não fez a festa, você não vai fazer 2 festas. No ano que vem eu vou comemorar o meu aniversário do ano passado e desse ano, não sei, só se existir essa moda, né? Mas é uma coisa que a gente não imagina. Então, há um passivo que o tempo não vai se encarregar de resolver, embora a lei imagine que essa seja a solução. Olha, para tudo, você tem 12 meses para ganhar um fôlego, para fazer um caixa, e aí com o dinheiro que vai entrando, você vai devolvendo para aqueles que ficaram pelo caminho. Eu acho muito temerário isso. Bom, deixa eu ver o pessoal que está participando com a gente aqui. Beatriz Marques, bom dia, pessoal, um bom programa e uma feliz quarta a todos. Marcelo Dias, Odete Carvalho, bom programa. A Ana Karine Silva, bom dia, feliz quarta para todos nós. Maria Aparecida Coelho, Fernando Passos. A Ana Karine, ela tem uma pergunta, mas não tem a ver com isso. Vamos lá. Mas tem que ver se eu sei, né? Vocês esforçam aqui o entrevistado, viu? Vocês acham que o entrevistado sabe tudo? Vamos ver, aí vem a pergunta lá. Vamos lá. Pessoal, Anderson, é ao vivo aqui, o pessoal acha, às vezes eu vou em programa e falo assim, mas você viu as perguntas antes? Eu falo, não, eu fico sabendo na hora a pergunta. Mas a gente só combina, olha, vamos falar de buffet? Vamos, vamos, vai chegar aqui. Faz ao vivo. É isso aí. Exatamente. E o Rafael é expert, né? Imagina. Vamos lá, eu vou fazer então a pergunta da Ana Karine, que não tem a ver com o que a gente está falando hoje, mas é plausível. Vamos lá. Bom dia a todos. Sei que o assunto não é o assunto de hoje, mas eu gostaria de perguntar para o Rafael Quaresma, questão de convênio médico em dezembro Desculpa. Gostaria de perguntar sobre convênio médico. Agendei uma consulta em dezembro de 2020. Para dia 26 de março de 2021. Devido ao lockdown, me ligaram cancelando,
sendo informada que entrariam em contato assim que retornasse os atendimentos. Até hoje, não entraram em contato para reagendamento. Liguei para o convênio relatando o que estava acontecendo, que a minha consulta era de urgência, pois preciso passar por uma cirurgia, e que meus exames já estão prontos desde fevereiro. Sofro com dores horríveis. Orientação do plano de saúde foi que ligasse para agendar novamente a consulta, sendo que o agendamento é para julho. Abriu uma reclamação no SAC que pediu 5 dias úteis para resposta. Como que eu procedo? Vamos lá, Ana, você está fazendo o caminho certinho aí, olha como é desgastante, né? Como é complicado o consumidor exercer o seu direito enquanto cidadão e também como consumidor. Eu acho que de tudo isso que você fez, uma outra providência é registrar essa reclamação na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que de certa forma é o órgão regulador para esse segmento específico do mercado de consumo, e mais, é importante também do registro da reclamação na ANS, porque há prazos estabelecidos pelas resoluções normativas da ANS com relação à consulta. Muitas das vezes o consumidor fala, mas o médico não atendeu, aquele médico, enfim. Quando a gente trabalha a questão do convênio, é necessário reforçar que o convênio ele precisa disponibilizar um médico daquela especialidade. Eu não sei qual é o caso concreto aqui da Ana, mas enfim, se não for o médico A, que seja o médico B, naquela especialidade para prestar o serviço. Se o consumidor depois não aceita, falar, não, mas eu já estou acostumado com aquele médico, eu quero aquele médico, é uma outra situação, mas não há essa possibilidade de negativa de cobertura, e aqui de prestação de serviço, por conta desses sucessivos adiamentos. Além do que, Ana, e aí vamos ver se a ouvidoria do plano vai funcionar, essa postura do plano de saúde é nociva para ele próprio, eu digo nociva financeiramente, economicamente, porque muito provavelmente os seus exames pré-operatórios eles serão perdidos ou terão que ser refeitos, e isso obviamente gerará um custo que será absorvido pelo plano de saúde. Então é muito mais dentro de uma otimização de recursos, ali de uma logística mínima, prestigiar estes exames que já foram feitos, antecipando essa consulta, para que isso não gere um gasto a mais para o plano de saúde, além, obviamente, desse retrabalho por parte do consumidor, que terá que se submeter a novos exames, não é? E se nada disso for possível, há ainda a possibilidade da realização da consulta particular com a cobrança a posteriori do plano de saúde. Você tem reclamação na ouvidoria, você vai registrar reclamação na ANS, você tem esses protocolos e, como você disse, se a situação é de urgência, o que é urgente não pode esperar, precisa ser resolvido. Aí, Ana, obrigada aí pela sua participação. E olha, tem um fã-clube aqui do Rafael, né? O Clodoaldo Souza, bom dia, dá-lhe peixe. A Mari... Verdade. É isso aí, boa. Mari Morales Oliveira, grande e querido Rafael Quaresma. A Mari está em todas, a Mari não perde. Beijo, Mari. A Beatriz Marques, o bom é que o entrevistado é simpático e domina todos os assuntos. Olha, Beatriz, vou dizer para você que nós aqui do 3 em Pauta, Anderson, Ted e eu, nós temos assim, a gente escolhe a dedo, então a gente costuma acertar pelo menos nos nossos entrevistados. E obrigada aí. Eu agradeço a Beatriz, pela audiência. Antes da gente continuar falando, tem a pergunta do TED, que eu sei que tem a ver também com o consumidor, mas antes a gente vai para um recadinho da Célula Mater. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí, recadinho da Célula Mater, um abraço lá para o seu Carlos, que amanhã estreia aqui às 9 horas da manhã o programa Saúde Mater. Eu e o Dr. Carlos estaremos aqui levando mais informações. Aceitei prontamente o convite para estar apresentando junto com ele esse programa. Então, a partir de amanhã, às 9 horas, a gente vai estar falando aqui sobre saúde, com o Saúde Mater, e na sequência vem o 3 em Pauta. Tem a perguntinha do TED? Vamos à perguntinha do TED. Eu acho que a pergunta do TED... Eu tô até com medo dessa pergunta, viu, Cris? Olha lá, já é a segunda vez, vamos ver, Marcelo. Tem áudio. Bom, a pergunta do TED a gente tem alguma coisa
Coisas de internet. Então eu vou fazer o seguinte, a pergunta do Ted era realmente mais ou menos baseada no que eu tinha falado anteriormente em relação à questão de como que fica o consumidor nessa negociação. No caso de um buffet que fechou, só que esse consumidor não recebeu essa informação. De repente ele entrou na internet e viu que o buffet 1+1 fechou as portas. Ou, de repente, aquele fotógrafo que ele conseguiu, que ele contratou, também encerrou as atividades. Como é que faz, Rafael? Olha, nesse caso em que não há mais a prestação de serviço, só resta ao consumidor reaver a quantia, que obviamente, Cris, penso eu, ficou mais difícil agora, né? Porque se já era difícil com o buffet aberto ou tentando prestar o serviço, porque na verdade nesse período muitos buffets se reinventaram ali, né? Começaram a fazer kit festa, outros eu recebo até de um, ele faz feijoada aos finais de semana, entrega, enfim, então a coisa mudou. Mas se já é difícil para esses que permaneceram abertos ou que lutam para ficarem abertos, aqueles que fecharam não têm mais perspectiva de receita, mas tem, no entanto, uma despesa, um passivo que precisa ser equacionado. Nestes casos, aí não é mais a escolha ou a alternativa do fornecedor, é o que restou. E o que restou? Devolver o valor em até 12 vezes a partir do encerramento do estado de pandemia, né? Então, esse era um problema da lei anterior, porque, assim, né, tecnicamente, ali o que acontecia, a lei quando foi criada, ela falava no decreto legislativo número 6, que reconhecia no âmbito da administração pública federal o cenário de calamidade pública por conta da pandemia. Esse decreto legislativo, ele vigorava até 31 de dezembro. Como a lei fazia referência ao decreto legislativo, o decreto legislativo perdeu eficácia, a lei caiu por terra também. Agora, o que se fez com essa, ressuscitando ali a lei 14.046, foi jogar tudo isso até 31 de dezembro e permitir esse pagamento até 31 de dezembro de 2022, o que na prática, Cris, representa um prazo maior. Hoje a gente está falando aí de 18 meses, 19 meses mais ou menos, então ainda é mais do que isso. Agora é importante, acho que nesse cenário, enfatizar a boa prática da conciliação. É necessário que haja empatia de lado a lado, né? Eu sempre falo isso, o consumidor ele precisa se colocar no lugar do fornecedor e o fornecedor também precisa se colocar no lugar do consumidor. Se um deles quiser levar a situação ao extremo, ninguém vai resolver e todos vão perder. Eu sei que a gente já falou aqui da outra vez lá da locação e tal, a gente viu muito isso, sempre falo lá do caso emblemático do Roxy, mas o que acontece com o Roxy acontece com muitos outros sem publicidade, de um endurecimento no momento em que você precisa ter um jogo de cintura maior, uma flexibilidade maior, acaba existindo essa situação. E aqui para o cenário das festas é a mesma coisa, é importante que haja essa tentativa de conciliação, né? Um ponto que eu acho muito nocivo na lei, e eu digo nocivo que é ao fornecedor e ao consumidor, é essa concessão da carta de crédito para 2022. E se for 2023? O fornecedor pode topar, o consumidor também. Por que não faz? Então, às vezes, há alguns gargalos ali, algumas limitações que mais atrapalham do que ajudam. Mas eu colocaria nessa situação da devolução da quantia, sobretudo, a necessidade de uma empatia, de uma flexibilização, de um jogo de cintura, para que todos consigam resolver o problema, senão a perda é generalizada. O bom do Rafael é que, assim, eu não preciso às vezes nem fazer pergunta, porque eu só falo o tema para ele e eu acho que ele está dando aula aqui. Ele vai explicando, Cris, explicando. É que esse tema é muito exatamente. Aí, né? Então, assim, eu não preciso às vezes nem fazer pergunta. Mas você citou, já vou passar para você, Anderson, só para concluir. Você falou em relação ao jogo de cintura. Eu conversei com algumas pessoas que eram donos de buffet e elas falaram, todas que eu falei foram taxativas em dizer o seguinte: a maior dificuldade não foi com o cliente, com o consumidor, nem com o fornecedor de produto, alguma coisa. É o dono daquele imóvel. A gente sabe que tem buffets aí que começa numa casa pelo menos uns 5 mil reais. O aluguel, e tem casas que até 20 mil reais. Não, mas eu não vou diminuir nada. Escuta, dá um prazo, né? E são clientes que não estão ali no buffet há 1 ano, há 6 meses, estão ali há anos. E então, assim, a maior dificuldade foi a negociação
com o proprietário do imóvel. Olha, Cris, me parece que uma situação dessa é não querer enxergar a realidade, não é? Por quê? Porque é um fato público e notório, primeiro, o cenário de pandemia, segundo, o impacto nesse segmento. Não há dúvida de que os bufês não estão funcionando. Não é? Então, se eu sou dono de um imóvel em que funciona o buffet, bom, eu não tenho dúvida que ele está impossibilitado de fazer as festas. Né? Às vezes, tinha agenda lá lotado, como acontecia com muitos, não é? E ele não pode fazer. Então, não reconhecer isso, é não querer enxergar o óbvio. E mais, na verdade, agravar uma situação que por si só já é muito delicada. Por quê? Porque se é ruim essa situação para o locador, com o não pagamento do aluguel por parte do locatário, penso que pior seria a desocupação do imóvel, né, que gera, a gente sabe, uma despesa ao locador. Bem ou mal com o locatário, lá o imóvel está sob responsabilidade do locatário, os encargos são do locatário, então, bom, eu não recebo o aluguel, tudo bem, eu não recebo o aluguel, mas eu consigo fazer com que alguém pague o IPTU, água e luz e minimamente conserve o imóvel. Exatamente. Agora, quando eu parto para um cenário de intransigência, não, o valor do aluguel é 10 mil, não é 20 mil. E tem mesmo aluguéis ali de 20 mil. Para quem fatura 300, 400, 500 mil no mês, vamos colocar, 20 mil está dentro. Agora, quando a sua receita vai a zero, 20 mil é uma fortuna. Exatamente. Como é que fica, né? Então, é necessário justamente esse ponto e eu sempre falo ali, exercitar a criatividade, desconto, renegociação, carência, tem um monte de jeito ali para você encontrar uma alternativa se a intenção for de resolver. Agora, se vale aquela máxima do quanto pior, melhor, esses proprietários partem para essa situação extrema e depois ficam com o imóvel vazio, parado, que o que a gente mais vê hoje é placa de aluga-se pela cidade até inteira. Abandonados. Pois é. Enfim. Anderson? Então, eu queria saber, doutor Rafael, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma obra, vai fazer alguma coisa em casa, assim, a gente contrata um pedreiro, normalmente ele paga metade ali quando fecha e o restante quando termina a obra. Quando faz os contratos para poder prestação de serviço, de buffet, de foto, etc., tem situações que às vezes a coisa está paga antes da festa acontecer, antes do evento acontecer. E pode não acontecer, pode tomar um calor, pode, enfim, o cara fazer as fotos e sumir com um álbum, etc. Que tipo de cuidado que a pessoa deve ter ao assinar um contrato, pensando no pagamento e na possibilidade de daquilo não acontecer? Claro que a gente firma o contrato crendo que vai correr tudo bem, mas pode não acontecer. Então, que tipo de cuidado que a pessoa que vai contratar um serviço desse tem que ter na hora de formatar a forma de pagamento? Olha, Anderson, o risco sempre existe, não é? Para esse pagamento presente, para um serviço que será prestado futuramente, sempre acontece o risco, né? Inclusive do próprio prestador de serviço profissional morrer, não é? Quer dizer, eu fecho hoje, é uma prestação de serviço personalíssima, o camarada morreu, como é que vai ser? Então, risco sempre existe. Agora, para as condições normais ali, não é? Um bom aspecto, um bom termômetro é a reputação desse prestador de serviço. Então, como você o conheceu? A indicação do buffet, a indicação de algum conhecido, você já sabe do trabalho dele, essa reputação, esse boca a boca, é um bom termômetro para tentar minimizar os riscos que sempre vão existir. E com relação ao pagamento, é muito comum que se estabeleça um percentual de 50%, 60%, 70% até a data do evento, falando aqui da questão dos fotógrafos, e um pagamento residual, remanescente, para a entrega do álbum, justamente para que não haja o pagamento integral do valor sem que se tenha a contraprestação do serviço. Há casos, e aí novamente essa ideia da reputação ela é boa, não é? Em que se faz o pagamento porque se confia, se conhece o trabalho e se confia no profissional. Ok, não há nenhum impedimento com relação a isso. Mas a regra de ouro aqui, me parece, é de que se verifique qual é a reputação daquele prestador de serviço, trabalhos anteriores realizados, se houve uma satisfação do consumidor, se o serviço foi prestado a contento, tudo isso minimiza os riscos que o consumidor vai correr. A gente teve um caso aqui em Santos de um buffet infantil que ela chegou a postar nas redes sociais dela de que ela estava encerrando as atividades.
que estava entrando em contato com todos os clientes. Parece que alguém na rede social disse o contrário, isso repercutiu na imprensa regional, ela foi extremamente atingida, o pessoal caiu em cima mesmo, né? Porque o pessoal hoje das redes sociais acaba virando juiz e vai lá e começa a julgar. No caso de um buffet, do mesmo jeito que a gente tem empresa que decreta uma falência. Então, decretou falência e às vezes o funcionário sai de lá de mãos abanando. No caso de um buffet, também isso pode acontecer? Pode acontecer. Decretou falência e ele não precisa pagar nada? Na verdade não é que decreta falência e não paga nada, é que quando decreta falência você tem a suspensão ali das dívidas, das cobranças, a constituição de um juízo universal que vai reunir estes débitos. Se houver possibilidade, a manutenção ali da receita para pagamento dos credores, mas não é uma coisa tão simples assim. Primeiro, com relação à rede social, é sempre importante dizer que, dependendo da forma como você vai extravasar essa sua ira, essa sua reclamação, de vítima, você pode passar a autor ali, né? Eu digo autor de alguma infração, enfim, em português bem claro aqui, o feitiço virar contra o feiticeiro, né? Eu sou cliente do buffet, o buffet não me deu satisfação, vou lá na rede social e despejo um caminhão de melancia no buffet. Não dá, cuidado, né? Porque você pode sofrer ali uma notificação, até mesmo uma ação de indenização por essa depreciação do nome, da marca, exposição. Então, cautela, cuidado. Não que não se possa dar publicidade a reclamações, mas tudo tem limite, não existe um direito absoluto aqui, então é importante reforçar isso. Com relação à falência, o encerramento das atividades, o que aconteceria num cenário mais próximo do consumidor, Cris? O buffet que não tem mais receita, vamos imaginar que ele não tenha mais ativo algum, bom, imóvel era alugado, não adianta, né, penhorar o imóvel. Os brinquedos, os insumos que ele tinha já foram vendidos para pagar parte de alguma dívida, acordo com funcionário, etc. e tal. O que vai restar será o patrimônio pessoal dos sócios. Então, muitas das vezes, o que se tem é um avanço patrimonial da pessoa jurídica para a pessoa física, né? Então, o credor, o consumidor, que já sabe que não tem como receber daquela pessoa jurídica, porque ela faliu, porque ela encerrou as atividades, a falência é diferente porque tem esse juízo universal, mas enfim, um encerramento das atividades, eu vou responsabilizar os sócios. Quem eram os sócios do buffet? Estes, com os seus patrimônios pessoais, responderão pelas dívidas. Ok. Tem mais recadinho aqui, vamos ver. A Mari Morales de novo, Rafael arrasa sempre, é o melhor. Eu sou advogado dela, por isso. Então tá bom. Sônia Maria Santos, parabéns pelo convidado. 3 em pauta, o assunto é muito interessante e já serve de alerta de quem vai contratar buffet nas festas futuras. A Sônia pergunta assim, quando se recebe a metade do prometido num casamento, tipo foto e vídeo, o que fazer? Olha, aí já não precisa nem ser pandemia, né? Porque não, você sabe que tem... Aliás, a pergunta do Anderson ali, eu respondi também sem ser, não é, no cenário de pandemia, que fica aí como um alerta, uma dica para todas essas situações. Nesse caso da Sônia, você tem 2 possibilidades, uma obrigação de fazer para que o serviço seja cumprido, né, seja cumprido por completo, ou seja, exercido ali, executado completamente, ou então a conversão em perdas e danos. Eu falo no cumprimento total do serviço, se houver essa possibilidade, né? As fotos foram tiradas, o vídeo foi feito, falta ali a conclusão do trabalho. Agora, se as fotos não foram tiradas, ou como já aconteceu, perderam, roubaram, furtaram o rolo de câmera lá, né, com as fotos, ou a fita lá, enfim, o CD, agora a mídia, não é? Com o vídeo. Essa obrigação se tornou impossível, não tem mais como você fazer. Isso vai ser convertido em perdas e danos e um valor, uma indenização será estabelecida para minimizar aqueles prejuízos. É assim que vai se resolver. Anderson Firmino. Então, até uma extensão desse assunto aí, que é a pergunta da ouvinte também, e quando o prestador de serviço some no mundo, não consegue contato, a gente não consegue falar com a pessoa, etc., como é que fica nesse tipo de caso, assim, em que a comunicação com o prestador de serviço fica inviabilizada?
Olha, Anderson, se for um problema de comunicação, a gente vai ter que mudar o meio de comunicação. Agora, se o problema for essa, né, sumiu, o camarada evaporou, não tem jeito, o consumidor vai ficar no prejuízo. Aliás, não raras às vezes isso acontece, como já aconteceu recentemente nesse cenário aqui de festas e eventos com alguns nomes até conhecidos, né, de pessoas que passavam uma certa credibilidade e depois você viu o camarada desapareceu, evaporou. E aí, lógico, né, se você não sabe mais o paradeiro, claro que hoje há outros mecanismos, né? Acho que essa situação ela já foi mais difícil de ser contornada pelo credor, aqui no caso pelo consumidor. Hoje você tem rede social, enfim, você consegue, é muito difícil a pessoa que não deixa ali nenhum rastro, né, que desaparece, mas golpistas ou aqueles que acabam tendo um revés muito grande nesse seu, né, na sua prestação de serviço, se desaparecerem ou se não forem mesmo localizados pelos credores, estes não terão como receber ou reaver os valores ali e satisfazer os seus créditos. É importante, Rafael, uma simples fotografia de um aniversário infantil, um evento pequeno, ou simplesmente uma decoraçãozinha ou um bolo, é importante fazer um contrato? Eu penso que sim, né? A gente sempre reforça um contrato aqui, Cris, sem muito, né, nada muito sofisticado ali, mas alguma coisa que pode ser perfeitamente elaborado pelas partes, simplesmente colocando no papel aquilo que foi tratado verbalmente. O Código Civil fala que a compra e venda ela pode ser verbal ou escrita. Por que a gente aconselha a forma escrita? Porque está mais fácil de provar. Como é que eu vou provar o contrato verbal? Com testemunha, né? Então alguém, né, aqui no caso o Marcelo, precisa depois atestar lá para o juiz, olha, o que o Quaresma combinou com a Cris foi isso, foi aquilo, enfim, porque a gente não tem nada escrito. A partir do momento que a gente pega a tua folha e coloca, bom, então o valor é X, o serviço é Y, a forma de pagamento é Z, coloco ali as coisas básicas, se eu não pagar, a multa é de tanto, se você não prestar o serviço, você me devolve em dobro, enfim, coisas básicas para que fique combinado. Por quê? Porque, lógico, com o passar do tempo, aquele combinado, às vezes, é depois esquecido, não foi bem isso. Com o contrato, você tem uma objetividade maior. E mesmo assim, a gente sabe, o contrato por si só não é sinônimo de ausência de problema. Ainda com contrato, você pode ter problema. Eu quero aproveitar aqui só para colocar uma situação nesse cenário que está acontecendo. Eu falei aqui da lei, né? A lei, ela diz da remarcação ou do voucher, só depois a devolução da quantia. Por outro lado, a lei diz que não há possibilidade de cobrança de multa do consumidor e nem de cobrança de outros valores. E o que está acontecendo é alguma coisa que a gente não pode fechar aqui os olhos para a realidade. Imagina como naquela situação inicial que eu disse, de alguém que contratou a festa em 2019, Cris, para fazer em 2020, que passou para 2021 e que agora já está em 2022. A questão que a lei não enfrenta é a seguinte: será que o fornecedor que vendeu a festa em 2019 com preços de 2019, então há uma festa para 100 pessoas que custava R$5.000. Ele consegue executar, ou ele conseguirá executar essa festa em 2022 por R$5.000? Talvez o buffet vire para o consumidor e fale o seguinte, olha, tudo bem, você tem aqui 5.000, só que a festa para 100, com R$5.000, hoje eu só consigo fazer para 50. E aí? Então, esse impasse, né, que é a ideia do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, vem tomando corpo em relação a esses fornecedores. Então, o consumidor que já tem esses outros problemas, talvez se veja, vamos colocar aqui emparedado ou numa situação de resolução que é essa, falar, bom, tudo bem, eu paguei 5.000 em 2019. Consumidor, eu não consigo fazer essa festa com a mesma qualidade em 2022 com R$5.000, porque tudo Principalmente subiu. O buffet, porque sobe tudo, tá então, tudo subindo, como é que fica? Exatamente. Como é que a gente vai resolver? Pela lei, eu não posso aumentar 1 centavo. Talvez seja mais vantajoso ao buffet devolver o valor. Então, aquela ideia que não era colocada ao alcance do consumidor imediatamente, o próprio buffet talvez tenha interesse em utilizar como solução. Por quê? Porque é melhor ele devolver os 5.000 do que prestar a festa, que ele vai gastar, sei lá, 10, 8. Então, esse impasse a lei não enfrenta. Exatamente. Você falou de contrato e que às vezes tem que ter uma testemunha. Hoje, muitos serviços, não digo buffet, porque você vai lá no espaço, acaba degustando, às vezes de foto e vídeo você vai, mas já teve serviços de você contratar via WhatsApp.
E aí você não tem aquele contato físico com uma pessoa. E hoje, até com essa pandemia, está evitando-se mais ainda. O WhatsApp, as mensagens de WhatsApp, elas servem como uma prova de alguma coisa? Sim, perfeitamente. Servem. Aliás, cada vez mais é utilizado, né? Hoje você tem muita prova, ou consegue fazer muita prova que você não fazia antes por essa facilidade. Eu me lembro, até orientando os consumidores, falando justamente disso, né? Aquelas reclamações envolvendo o descumprimento de oferta. O que a gente falava é o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, filma. Tira uma foto, qual é o valor? Porque antes você não tinha isso, então ficava o dito pelo não dito, se mudava ali, o valor era esse, alterava a etiqueta. Agora você faz uma foto, faz um vídeo, então tudo isso que é produzido dessa maneira tem valor jurídico, né? Serve como prova no processo e cada vez mais é utilizado. A mesma coisa em relação à contratação. Hoje a gente tem contratação de uma série de serviços, Cris, com um clique, com um ok, com um aceito, pela internet, né? Ontem, então, fiz lá uma operação com o meu banco, era li, concordo, 2 tiques, ok, pus a minha senha, contratei, não tem assinatura. Então, além de tudo, esses contratos, contrato de adesão, tem valor, por isso que o consumidor tem que ficar atento aqui. Ted, Anderson, a gente está chegando já perto do final, mais alguma pergunta? Tem mais uma perguntinha rápida, uma curiosidade, assim, e quando o casamento é desfeito um pouco antes da cerimônia, mas coisas já foram feitas, a agenda do buffet foi ocupada, cerimonialista, fotos foram feitas antes, mas o casamento não acontece. E aí, dá para acionar o casal ou não? Sim, veja, na verdade, o Anderson, o que nós temos nesse caso é a solução às avessas aqui, né? Quem vai pagar a multa contratual estabelecida é justamente o casal que agora já se separou, né? Aliás, veja só, houve a separação antes mesmo do casamento, acontece, não é? Então, nesses casos, por isso que o contrato estabelece as cláusulas penais com as multas e às vezes há um escalonamento nesse percentual. É diferente, por exemplo, eu comunicar o buffet de que eu não vou mais me casar no ano que vem, que tem tempo ali para ele utilizar a data, pouca coisa ele investiu, ele gastou talvez nada ainda, do que eu comunicar, como você colocou, com uma semana, 10 dias, 5 dias antes. Tudo aquilo já foi comprado. Seguramente o prejuízo do buffet, quanto mais perto da data for, maior é. E essa conta, sem dúvida, será cobrada ou do noivo ou da noiva, de quem aparecer ali no pai contrato. Da noiva. Ou do pai da noiva, né? Quem é o responsável? É que nem escola de criança. Quem é o responsável financeiro? É o pai, a mãe? Então ali, quem aparece como contratante? É o noivo, a noiva ou é o pai da noiva? Pode sobrar para ele, sim. E aí, só aproveitar para trazer aqui para a pandemia, essa situação, Cris, ela não vale aqui para 14.046, né? Porque a 14.046 enfrenta os casos que decorrem da pandemia. A separação do casal pode até ter sido motivada pela pandemia, mas não vai na conta da pandemia. Não entra aqui nessa lei. Exato, né? Então eu teria a aplicação da cláusula contratual. Tem multa, tem que aplicar a multa. Bom, mais alguma questão, Anderson? Não, eu queria só agradecer ao Rafael pela presença, mais uma vez pela aula, como você disse. Toda vez que ele vem aqui é uma aula de explicações, de orientações aí. Não precisa nem fazer pergunta, né? É mal de professor, Anderson, por isso, mas é uma alegria aqui participar com vocês. Praticamente não, eu queria já me despedindo aí também, deixando um abraço a você, Cris, ao Rafael e a todos, e só fazer um último relato, assim. Paulo Gustavo morreu ontem, no dia que completou 1 ano da morte do Aldir Blanc, também por conta da Covid. E ele é o autor daquela música icônica, né, o Bêbado Equilibrista, junto com o João Bosco, na voz de Elis Regina, e um dos versos fala que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. E tomara que não seja mesmo. Esse é o meu recado. Exato. Tá certo. Rafael, só para a gente resumir tudo isso que a gente falou hoje aqui, tem que haver um consenso entre ambas as partes. Na verdade, todos vão ter um pouquinho de prejuízo. O cliente vai ter um prejuízo se ele não tiver a festa, porque ele já gastou com convite, já mandou fazer o convite já foi entregue. No caso de um casamento, não tem como você negociar com a gráfica mais que fez. O convite já foi. Então, você vai ter que pagar novamente aquele convite. No caso do vídeo,
refaz alguma coisa, o buffet e tal. Então, assim, ambos têm, tanto o consumidor quanto o fornecedor, eles têm um prejuízo em qualquer que seja o processo. É importante que haja bom senso, que seja feito de uma forma amigável, que for bom para os dois. Eu acho que você toca num ponto interessante, Cris, que é justamente esse. Quanto mais o tempo passa e mais a gente fica nesse cenário de pandemia, mais claro fica para todos que algum prejuízo haverá. Então, não dá mais para o consumidor querer não ter prejuízo algum ou o fornecedor também não ter prejuízo. Já é uma consequência natural, infelizmente, da pandemia. Então, a partir do momento que ambos colocam isso na cabeça, bom, eu já sei que eu vou perder, eu quero perder o menos possível. Isso valendo para os dois lados, a possibilidade da construção de um acordo é muito maior. E eu, de fato, né, a gente sempre recomenda o acordo, né, uma negociação. Se isso já era recomendado antes, agora, então, nessa situação excepcional, extrema que nós vivemos, é mais necessário, ainda mais importante que haja essa flexibilização de parte a parte. Tá certo. Tá aí, quero agradecer ao Rafael mais uma vez. Eu vou pensar já no próximo tema. A gente fala de transporte aéreo, passagem aérea, aí, que é a outra lei, a 14.034. Eu tô afiado que tem curso aí, viu, Cris, na internet. Pode falar. Então, não, tá lá na EBRAD, na Escola Brasileira de Direito, um linguajar bem simples ali para o consumidor também ficar informado sobre os seus direitos nesses temas, mas aqui a gente fala sobre o transporte aéreo numa próxima oportunidade, se for do teu interesse. E também tem as questões de direito do consumidor? Não, de navios, né? Porque pessoas também que compraram, sim, exatamente. Sim, aliás, a dos navios, eles estão aplicando essa lei de hoje, a dos eventos, como a do transporte aéreo é só para as companhias aéreas, entra aqui no pacote turístico a questão dos cruzeiros na 14.046. Podemos falar também. Eu costumo dizer que cada vez que o Rafael sai daqui, às vezes eu tenho vontade de fazer uma faculdade de Direito, então... que eu já quis, né? Aí acabei optando depois pelo jornalismo. Não, você está bem lá no... o jornalismo me levou para isso. Mas às vezes dá vontade de fazer, por causa que tem tanta coisa, eu acho que Direito, a gente devia já aprender na época da escola. Como era antes, que a gente falou. Algumas coisas a gente já devia começar a aprender ali. Bom, quero agradecer Rafael, Marcelo, Anderson, Ted, que não está com a gente hoje integral, mas eu sei que está dando uma participada aí. Obrigada a todos, obrigada a você que ficou com a gente, que mandou as perguntas. Amanhã a gente está aqui de volta para falar de mais um 3 em Pauta. Amanhã a gente vai estar recebendo uma médica aqui, uma infectologista, para também tirar essas dúvidas todas sobre o Covid-19. Eu convido você que acompanha a gente aqui às 10h30, pouquinho mais cedo, às 9 horas, para assistir o Saúde Mater comigo e com o Dr. Carlos Eduardo, lá da Célula Mater. Amanhã a gente se vê. Até lá.